Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais bizarras e impactantes da literatura. Preparamos aqui um passo a passo pelo pesadelo que é a Metamorfose de Kafka. É perfeito para quem precisa dar aquela revisada rápida nos acontecimentos e entender por que essa história sobre alienação e o absurdo da vida ainda mexe tanto com a gente. E tudo começa assim, com essa frase, direto ao ponto, sem nenhuma explicação. A história simplesmente joga a gente de cara no meio do absurdo. E essa sensação de estranheza, de que algo está muito errado, é o que vai guiar a gente até o final. Então, vamos lá, pro comecinho de tudo. O mais chocante aqui, acredite se quiser, não é nem o fato dele ter virado um inseto. É a reação dele a isso. O horror de ter um casco e várias perninhas não é, nem de longe, a primeira preocupação de Gregor. Pois é, as primeiras coisas que passam pela cabeça dele são sobre o trabalho. Ele acorda como um inseto gigante e pensa no chefe, nas viagens, na rotina exaustiva. A mente dele continua presa no modo caixeiro viajante, mesmo que o corpo seja, bem, monstruoso. E aqui está o ponto central de tudo. A identidade do Gregor está tão amarrada ao emprego que a ansiedade de perder o trem das 5 é maior do que o pânico de ser um inseto. A transformação física dele, isso fica em segundo plano. O que importa é a dívida da família e a fúria do chefe. É a alienação no seu estado mais puro. E claro, o mundo lá fora começa a cobrar. A família bate na porta, preocupada com o atraso. E para piorar, o chefe dele aparece em pessoa para tirar satisfação. O quarto do Gregor, que antes era seu refúgio, de repente vira uma prisão cercada por todos os lados. E então, a porta se abre. E o pesadelo que era só do Gregor vira o pesadelo da família inteira. É aqui que o isolamento dele começa de verdade. Imagina a cena, é o caos total. A mãe tem um treco e desmaia, o chefe sai correndo apavorado, selando o fim da vida profissional do Gregor. E o pai? Em vez de qualquer compaixão, ele reage com violência. Pega uma bengala e empurra o filho de volta para o quarto, como se fosse um bicho. Naquele momento, ele deixou de ser o Gregor. Virou aquela coisa. Essa mudança de atitude da família é, nossa, muito rápida e brutal. Começa com uma preocupação normal, que vira choque quando eles veem a cena, que evolui para um nojo profundo e termina em violência. Pronto. O destino do Gregor como prisioneiro dentro da própria casa está selado. Bom, agora a gente entra numa parte bem pesada, que é a luta interna do próprio Gregor. Pensa só, a consciência de um ser humano presa dentro de um corpo de inseto. Essa batalha entre o homem e o bicho vai destruindo ele aos poucos. E essa briga interna fica muito clara. De um lado, a mente humana dele ainda está ali. Ele tem memórias, se preocupa com a família, se emociona com música, mas do outro os instintos do corpo de inseto começam a tomar conta. Ele passa a gostar de comida estragada e sente um prazer enorme em rastejar pelas paredes e pelo teto. À primeira vista, parece um gesto legal, né? Dá mais espaço para ele se mover. Mas para o Gregor, isso é o fim do mundo. Aqueles móveis eram a última conexão dele com o passado, com a identidade humana. Tirar os móveis era como apagar a existência do homem Gregor Samsa. E no desespero total de salvar o último pedacinho da vida que ele teve, ele se agarra a um quadro na parede. É um ato de pânico existencial, uma tentativa de impedir que seu quarto, sua história, vire só uma caverna vazia para um inseto rastejar. E essa tentativa de salvar seu quarto leva a mais violência. O pai chega, interpreta tudo errado e começa a atacar o Gregor com maçãs. Sim, maçãs. Uma delas acaba ficando presa nas costas dele, criando uma ferida que nunca vai sarar. E é essa ferida que lentamente vai levar ele à morte. A partir daqui, a história muda um pouco de foco. O Gregor, que era o orgulho, o cara que sustentava todo mundo, agora é visto só como um fardo, uma vergonha que a família precisa esconder. A inversão de papéis é completa. Pensa bem, 5 anos antes, ele salvou a família da falência. Agora, por causa da condição dele, todos são forçados a trabalhar, a ponto de terem que alugar um quarto para estranhos. É claro que o ressentimento contra ele só aumenta. Mas no meio desse clima horrível, tem uma das cenas mais bonitas e tristes da história. A irmã começa a tocar violino para os hóspedes e a música, um símbolo da humanidade dele que ainda resta, puxa o Gregor para fora do quarto. Ele se arrasta até a sala, querendo mostrar que ele ainda sente, que ele ainda aprecia a arte. É a pergunta que ele mesmo se faz. É um pequeno momento de esperança, uma reafirmação de que a alma dele ainda está ali.
Ele chega a sonhar que pode se conectar de novo com a irmã, dizer o quanto admira ela. Só que essa esperança vai ser esmagada da pior forma possível. Porque, obviamente, a aparição dele na sala causa um escândalo. Os hóspedes ficam horrorizados e ameaçam ir embora. E para a família, especialmente para a irmã, Gretchen, aquilo é a gota d'água. E aqui vem a sentença de morte. E o mais cruel é que ela vem da Gretchen, a pessoa que mais cuidou dele. Repara como ela o desumaniza por completo. Ela não fala dele, fala dela, como se fosse a coisa. Ela basicamente diz que o Gregor de verdade já teria se matado para não atrapalhar. A rejeição é total, absoluta. O Gregor ouve isso tudo e ele entende o recado. Com uma espécie de calma resignada, ele volta para o quarto pela última vez, pensa na família com carinho e quando o dia amanhece, ele morre. Sozinho, ferido e completamente abandonado. E a reação da família quando encontra o corpo? Não tem luto, não tem tristeza. É alívio. O pai chega a agradecer a Deus. A morte do Gregor não é uma tragédia para eles, é uma libertação. O fardo finalmente foi embora. E a vida segue. Muito, mas muito rápido. No mesmo dia, eles botam os hóspedes para fora, tiram um dia de folga, vão passear no campo e já começam a planejar um futuro melhor, um apartamento novo. É como se a morte do Gregor tivesse destravado a vida deles de novo. E no fim, a história deixa essa pergunta martelando na nossa cabeça. O que define o valor de uma pessoa? É quem a gente é por dentro, a nossa humanidade, ou é a nossa utilidade, o quanto a gente serve para os outros? A jornada do Gregor força a gente a pensar nisso. É uma reflexão sombria sobre o que, afinal, significa ser humano.